tomografia é um exame um pouco mais refinado, mas de regra, para esse contato inicial de imagem, raio-x é mais importante, para que vocês entendam bem raio-x. Então, por isso que eu deixo ela fazer as duas conferências, um pedido meu para ela, mas que a gente foca em raio-x, beleza? E aí eu faço um mnemônico, a gente dá uma revisada rapidinho sobre algumas coisas, que eu tenho garantido do que eu vou cobrar de vocês, beleza? Então, o conteúdo dela, top, ótimo. Peguem ele, joguem e tragam para cá, tá bom? Só para a gente discutir. Então eu vou tentar ser um pouco rápido aqui, tá? Então quando a gente fala de raio-x de tórax, é importante vocês entendam a definição, né? Então, o raio-x de tórax ou radiografia de tórax é um exame utilizado para produzir imagem de tórax através de pequena dose de radiação. Então essas doses, elas são aplicadas sempre que necessário, então é importante vocês entendam isso também, porque eu posso pedir raio-x a todo momento? Não. Tá? Ele gera dano ao paciente, eu estou expondo o paciente a uma radiação que muitas vezes pode ser evitada. Então, tenham isso sempre em mente. Professor, faz raio-x, cara, já peguei médico, tipo assim, o cara pede raio-x a cada espirro do paciente. Não dá. Existe um custo para a instituição, existe uma exposição, fica queimando, o termo que a gente usa é queimar o paciente. Você está toda hora fritando o paciente, entendeu? Expondo o paciente a um câncer, tá? Extremamente cancerígeno, a exposição ao raio-x. É claro que a gente, tipo assim, fiz raio-x, aquele medo que a gente tinha antes de ter o conhecimento, né? A gente ouve falar raio-x dá câncer, então eu não vou fazer raio-x. Não é isso. Precisa, é necessário, mas eu não vou ficar incidindo várias pacientes há 10 dias internado, 10 raio-x no paciente. Por favor, né? Um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. Então é importante que vocês entendam isso, tá? Ele é recomendado avaliar a caixa torácica, pulmão, coração. A radiografia também pode ser diagnosticar condições como que vão desde uma simples falta de ar a uma tosse persistente. Então, é um exame eficiente? Muito eficiente. Ele é primário? Ele é primário. E tem exames melhores. Mas é o mais acessível, é o mais barato. E normalmente eu consigo ver quase tudo que eu preciso ver nos primeiros atendimentos, ou mesmo para iniciar um possível diagnóstico, para definir um possível diagnóstico. Aí tá, fiquei na dúvida, aí vou para tomografia, né? Beleza. E na dúvida, depende da imagem, vou para ressonância. Mas não é foco agora, é raio-x, a gente está falando, então vamos focar em raio-x, tá? Esqueçam os outros dois um pouquinho. Quando a gente olha o raio-x, é importante entender o que eu preciso ver no raio-x de tórax, o que é possível ver dentro de um raio-x de tórax. Tá? É claro que isso vai depender da qualidade do exame, vai depender da característica do paciente, mas só essas coisinhas poucas que eu vou mostrar agora, elas podem e devem ser vistas. Então essa imagem é extremamente importante, tá? Então se eu perguntar para vocês o que eu quero que vocês vejam no raio-x, é isso daí que eu vou mostrar agora, é só isso, tá? Então só essas estruturas eu quero que vocês vejam, nem mais nem menos. Porque vocês vão ter literatura que vão falar de menos estruturas, então literatura que vai falar de menos. Então essa imagem é importante, beleza? Então eu consigo ver, olha, deixa eu pegar o computador aqui, ó, eu consigo ver estrutura óssea, manúbrio. Esse raio-x está bem perfeito, entendeu? Ele tem um contorno didático ainda para determinar, então aqui fica mais fácil, né? Ele é um exame muito bom. E assim como vocês vão encontrar no eletro, vão encontrar em outros exames algumas dificuldades para identificar estruturas, segmentos, aqui também vai acontecer. E é muito comum vocês pegarem raio-x totalmente diferente desses, né? Assim, condições bem piores. E a gente vai ler o que a gente tem para ler. Tá? A gente tem que aprender a ler o que a gente tem para ler. Mas aqui eu consigo ver o manúbrio, a cava, a sombra da cava, faz essa curvaturazinha aqui. Eu vou ver o bronco direito, fissura da fossa horizontal. Isso é mais difícil, tá? Ela tá aqui, a gente consegue ver essa linha. Eu consigo identificar onde termina esse lóbulo, onde começa esse muitas vezes, mas também tem que ter um exame muito bom para eu identificar isso. Mas são estruturas que eu vou cobrar de vocês, beleza? Átrio direito, essa curvatura do átrio, essa fissura oblíqua, ó, essa é mais comum um pouquinho.
E é muito comum eu ver isso quando eu tenho patologia. Às vezes eu faço o exame normal, o pulmão está limpinho, eu não consigo identificar essas fissuras. Mas quando eu tenho alguma patologia, alguma telectasia, algum derramamento, alguma pneumonia, porque são áreas de consolidação. Então, se eu tenho uma pneumonia do lóbulo direito, lóbulo esquerdo e lóbulo inferior, o líquido ele tende a se concentrar um pouquinho mais. Então, é como eu tenho uma margem ali, como não? É uma margem e eu acabo vendo um pouco mais de compactação dessas regiões. Então, quando é patológico, é mais fácil tu ver as fissuras. Quando é fisiológico, se o raio-x for muito bom, eu vejo. Às vezes, se ele não for bom, vocês vão perceber em alguns exames daqui a pouco a gente vai passar, que o foco não está, o problema não está nessas margens, e aí eu não consigo identificá-las muito bem. Mas é importante que você veja. Vi uma sombra nessa região, opa, peraí. Clínica mais exame. Lembra que eu nunca vejo exame isolado. Então não é o exame que traz o paciente. É o paciente que traz o exame. Não esqueçam disso nunca, tá? Isso vai acontecer em gasometria, acontece em todos os exames que vocês viram na vida de vocês, mas aqui no HMP3 eu sempre reforço. Então é claro que tem a clínica associada. Mas eu tenho a clínica e eu vi uma consolidação nessa região, opa, pode ser uma pneumoniazinha, um lóbulo superior apenas, tá? Mas fica claro quando que eu vejo essas fossas. Diafragma, eu tenho ele aqui, né? Eu consigo ver essa borda diafragmática, então isso é algo que é muito marcado, então veio esse seio costofrênico angulado, é característico. Quando eu vejo ele abaulado, borrado, patológico também. Então essas coisas aqui que vocês estão, essas estruturas, me entregam muita informação, tá? O arco aórtico, o botão aórtico, tronco pulmonar, bronco esquerdo, átrio esquerdo, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Ó, ventrículo esquerdo, ó, fissura oblíqua, aqui eu só tenho um lóbulo, né? Então, superior e inferior. Beleza? Olha o ângulo costofrênico, como que ele é a conformação dele. Então essa imagem é uma imagem não patológica, muito bem feita, de muita qualidade. Olha a traqueia. Né? Não está aqui, ó. Coloque a traqueia aí também nessa imagem, vou adicionar. Traqueia. Beleza? Isso é o que eu consigo ver. Mas eu ainda consigo ver, olha, os arcos, toda a estrutura óssea eu consigo visualizar também. Olha os processos pinhosos aqui, ó. Tá bom? Isso é importantíssimo. Olha aqui, ó. Que estrutura é essa? Clavícula. E esse botãozinho aqui? É um eletrodo que o abençoado esqueceu de tirar na hora de fazer o raio-x. Olha o outro aqui, ó. Tá? Por que eu quis mostrar isso? Porque é importante. Muitas vezes eu tenho artefatos no exame, assim como lá no eletro tem muito artefato, aqui às vezes vai aparecer artefato, às vezes o paciente está de roupa na hora que fez. Tá? É importante, a Carol falou um pouquinho dessas coisas para vocês também. Tá? Quando eu olho o raio-x, é importante que eu divida no primeiro momento em 5 passos. Identificação, tá? E eu faço as 5 perguntas, os 5 W, os 5 Ws, que é um método usado, mas não é uma regra, mas eu gosto de trabalhar esses 5 passos. Então, esse mnemônico é para vocês entenderem como vocês vão aprender a ver raio-x. Não é regra absoluta, tem gente que trabalha do centro para fora, de fora para o centro, mas enfim. E aí, essas perguntas, eu quero que vocês trabalhem com elas, mas também não é uma verdade absoluta, então é importante que vocês entendam a identificar, a investigar essa identificação. Então, por isso que eu trouxe um método para vocês, não é o único. Mas, nesse eixo, eu quero que vocês trabalhem com esse método. Fica claro para vocês quando eu falo isso? Sim. Não é a única forma. O professor vai trabalhar com esse. Se você depois trabalhar com algum outro, passou o terceiro, tranquilo. Mas eu trouxe um método para vocês. Então, eu tenho 5 perguntas, que são os 5 Ws, os 5 Ws, né? A pronúncia não é muito boa, né? Mas enfim. O segundo passo é a qualidade da técnica, então vamos falar um pouquinho dela. E o terceiro passo é o mnemônico, também eu usei, e eu uso A, B, C, D, E. Deixei o A, B, C, D, E porque faz lembrança muito a outras mnemônicos que a gente acaba usando no HMP3, entendeu? Mas tem gente que usa A, B, C, D, E, F, G. O G é Guedes. Vocês vão ver aqui o que entra os dispositivos aqui nesse ABCDE. Então, trabalhem com esse ABCDE
mas tem outras formas também de fazer investigação, tá? Isso é só um mnemônico, tá, gente? É forma de investigar, não há regra nessas coisas. Primeira identificação, então vamos destrinchar agora. Identificação é quem é o paciente, o que esse paciente está, o que eu estou vendo, e é importante eu falar o que eu estou vendo é que tipo de exame é esse? Isso vai valer para todo exame de imagem, tá? Essas cinco perguntas, que é os 5 Ws, eles valem, você pode usar esse mnemônico para todo tipo de exame de imagem, tá bom? Onde foi feito esse exame? E aí onde foi feito me diz menção aqui, eu pergunto para vocês. Onde foi feito esse exame? Quando eu falo de raio-x? É um raio-x de tórax. Onde foi feito? O que é relevante? Se é anterior, posterior ou posterior? Não, nesse caso onde foi feito, principalmente está relacionado se é um raio-x deitado ou em pé. Ah, tá. Porque eu tenho consolidações que descem, sobe, flutuam, entendeu? Então, pro raio-x, o que importa é para cada exame. Tomografia, ele faz menção a alguma outra coisa, porque a tomografia sempre vai ser deitada, então não é a relevância, mas está mais relacionado com localização. Mas aí quando vocês pegam esse método, ele me diz lá no método que é onde foi feito, deitado, sentado, posição, posterior anterior, anterior posterior, outros detalhes, entendeu? Vai depender do exame, mas eu quero que vocês foquem em se é paciente em pé ou deitado, tá bom? Principalmente. Quando foi feito? Por que quando foi feito? Porque esse exame ele pode ter sido feito antes da crise do paciente, da queixa. E aí ele vai ter peso significativo para mim? Vai servir para mim? Não. Quando foi feito? Ele foi feito, eu estou seriando um raio-x, uma evolução de um derrame. Então é importante que ele sempre entenda que momento aquele exame foi feito, porque eu posso ter de fato vários raio-x no mesmo paciente, em momentos diferentes. Então é importante entender, eu pego o prontuário e eu tenho vários raio-x lá. Quando foi feito? Que raio-x que eu quero olhar? É o último? Não, eu quero olhar o primeiro raio-x, eu quero olhar o último, ver a evolução. Não, eu quero olhar todo. Então é importante que vocês entendam isso. O momento que foi feito, quando foi feito esse exame, tá bom? E por que foi feito esse exame? Tá? Esse exame foi feito focando em um problema queixado ou não, era um exame de rotina, né? Por quê? Porque aí me leva a pensar simplesmente na clínica do paciente também. Então essas 5 perguntas são extremamente importantes, pensando nesse método que eu estou trazendo para vocês, tá? Carol, trouxe método para vocês ou não? Não, né? Professor, no caso esse que está mostrando aqui, essa imagem, ela é daquela que fala posterior, anterior ou posterior. Porque a gente vê os processos finais e vê também a clavícula na frente. Aí ela explicou lá que tem o posterior, a gente tem uma visão diferente do posterior anterior. Aí eu estou na dúvida se é Qual que é uma dica que ela deu para vocês que isso vai ser padrão? Para mim, para eu entender o foco, para eu entender se ela é posterior anterior ou anterior posterior. É porque, tipo, que nem o 3 lá, você perguntou onde foi feito, né? Aí, por exemplo, se for deitado, vai ser AP, se for em pé, vai ser PA. É tipo isso. O principal macete para fazer isso é contar arco intercostal, Não, tá? mas geralmente é regra. Tá? Quando é posterior anterior, eu tenho quantos arcos? Pode falar anterior posterior? 10 a 12. 10 a 12. Quantos arcos eu tenho aí visíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 até o diafragma. Isso. Então a melhor forma de contar, de visualizar se é anterior posterior ou posterior anterior passa pra mim, alguém? Obrigado, Raíssa. É contando os arcos. Não vai chegar lá, tá? Vocês estão ansiosos, eu só coloquei o raio-x só por curiosidade, só para lembrar que é raio-x, tá? Para ocupar esse vão aqui. Mas a gente vai trabalhar, a gente vai detalhar isso, tá? A gente vai chegar lá. Mas a melhor forma de identificar se é posterior anterior ou anterior posterior é contando um arco intercostal. Quando ele é posterior anterior, o visível é menos arcos, tá? Que varia de quanto que ela falou? 12. 12. E o anterior posterior, que é menos, culpa anterior posterior? Eu acho que é de 8 a 10, eu acho. Varia um pouco de literatura, de 7 a 9 mais ou menos, a literatura traz, tá bom? Mas é isso, então o que diferencia mesmo é a contagem do arcos,
do arco, porque é quando a gente fala de... Qual foi o que ela falou, outra vez que ela falou? Processo espinhoso. Sim. Não foi isso que ela falou também? Quando é póster anterior, normalmente eu vejo ele mais marcado. E normalmente eu faço póster anterior, tá? Só para ficar claro, normalmente, é isso que ela falou para vocês? Foi. Não é isso? Então, normalmente eu vejo PA, tá? É o exame de mais rotina, que eu consigo mais ver área pulmonar com mais eficiência. Então esse daí é o mais comum. É o mais comum, é o póster anterior, tá? Só para ficar claro. Então, quando é póster anterior, uma das coisas que marcam é a arco intercostal é o que mais marca. Então, eu deixo como prova dos 9, arco intercostal. Mas o processo espinhoso, na anteroposterior, ele não aparece tão definido, ele não aparece a curvaturazinha aqui. Mas não é uma regra absoluta, porque isso depende muito de incidência. O quanto que eu queimo esse paciente, quanto que eu reação. Por isso que não deve ser algo tipo como regra para identificar, tá? Outra coisa, vale a mesma coisa para posição da clavícula, entendeu? Então tome um pouco de cuidado, mas eu agrego essa observação quando eu estou fazendo a decisão. Uma dor aqui. Ela falou também de bem identificado quando não é. Bem identificado. Normalmente os atuais é identificado qual é a posição, tá bom? Mas arco intercostal é a prova dos 9. É o que, independente se está queimado ou não, ele vai aparecer no mesmo. Independente se ele está queimado ou não, ele vai me dar certeza se eu tenho mais ou menos arco. Beleza? Isso pensando num pulmão, num tórax também bem expandido, tá? Porque às vezes eu tenho um tórax pouco expandido, ele diminui a quantidade de arco intercostal. Mas enfim, de regra, quando eu sei a qualidade do raio-x, é isso que me molda, que me diz. E aí é importante que eu veja a qualidade. Quando eu falo de qualidade, eu olho inspiração, rotação e exposição. Inspiração também entra no póster anterior, a quantidade de arco vale a mesma coisa, tá? Quanto que é o póster anterior? 10 a 12 arcos, tá? Alguns interessam 10 a 11, mas até 10 a 11 é considerado com boa inspiração, para inspiração. Então, eu conto os arcos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá dando 9, né? Então, quanto que é o normal? De 9 a 11, eu considero como normal. Um macetezinho também, que aí são uma dica, tá? Normalmente, o pulmão bem expandido, eu tenho no espaço intercostal o dobro do tamanho, ou próximo do dobro do arco, da costela. Também é um macetezinho. Quando eu pego que está meio, ou seja, o mesmo tamanho, é o mesmo tamanho do espaço, eu penso em uma expansão diminuída. Isso é só um macete, tá? São dicas. Então, para eu ver a expansão, então você consegue ver que o espaço é aqui e ele está maior, quase que o dobro da costela. É macete isso, tá? É dica de cursinho que eu trago para vocês. Agora eu tô com uma dúvida, professor. Porque na contagem de costelas a gente usa aquela lá de trás, né? Essa 1, daí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, se tu for contar a póstero anterior, tu conta, olha aqui, ó, póstero anterior, póstero anterior, tu tá contando os arcos posteriores. Entendi. Entendeu? Ó, acompanha o laser, póstero, ou seja, atrás, lateral, 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 frente. Não, sim. Tá bom? Só para ficar claro. Rotação e exposição. Eu vou falar de cada um, eu só me adiantei um pouquinho, mas eu tenho que ver inspiração. Você está bem inspirado. Falei que a quantidade de costelas e eu confirmei a quantidade de costelas que a Carol falou e falo desse macetezinho do dobro do tamanho, tá? Não é regra absoluta também isso, mas é um macete. Dá muito certo normalmente, tá? Porque eu tenho um paciente que pode ter o arco mais alargado, tá? A costela mais alargada, não é uma regra absoluta, mas normalmente é usada essa possibilidade de contar com essa situação, tá? A rotação e a exposição. Vamos falar um pouquinho da inspiração, já falamos da inspiração. Rotação. Qual é o esquema para olhar a rotação? Como que eu defino? Basicamente, eu olho ele como um todo e eu vejo as elevações, entendeu? Então, a posição, ela tem que ser muito semelhante. Dificilmente ela vai ser idêntica. E você sempre
quase sempre vai pegar um raio-x com discreta rotação e tá tudo bem. Agora você tem que fazer essas compensações, ou seja, eu sei que está rodado, eu sei que é natural que o lado que está mais alto, eu consiga ver ele maior, porque ele está mais próximo, entendeu? Então é uma possibilidade também. Mas o macete é aqui, ó. Eu vejo as bases claviculares e eu traço uma linha no processo espinhoso, ou no centro da vértebra. E aí eu tenho que ter tamanhos semelhantes. Às vezes eu tenho ela aqui e a outra aqui, ou seja, me diz que é uma rotação. Vocês entendem que o raio-x é uma luz que eu estou incidindo e qualquer movimento que faça para um lado ou para o outro desse tórax, ele vai gerar uma impressão de imagem diferente? Olha, aqui, tudo vai gerar uma impressão. Porque o feixe ele não oscila, ele vai reto. A luz ela não faz curva. A radiação é idêntica à luz, ela não faz curva. Ela chega reta. Então se o paciente está discretamente rodado ou não, eu vou ter essa variação de queima, de imagem. Alguém aqui é técnico de radiologia? Não, ninguém tem experiência? É legal quando tem alguns técnicos que trazem algumas práticas interessantes. Já tive algumas turmas que tiveram. Mas enfim, basicamente é importante olhar isso, tá? Então eu estou falando só de rotação. Quando eu falo de exposição, vocês acham que esse raio-x está bem sentido ou não? Não. Todos estão extremamente queimados, ou seja, tem muita radiação envolvida. Quando eu falo em uma exposição, o que eu olho? O que é importante ver para saber se esse raio-x está bom ou não? A Carol falou de alguns macetes para vocês também. A gente costuma ter rotina para identificar. Primeira coisa é ver as estruturas. Eu consigo ver as estruturas que eu quero. Por exemplo, dá para ver pleura pulmonar aqui? Dá para ver trama pulmonar? Então é extremamente importante quando eu estou olhando o raio-x de tórax que eu veja a trama pulmonar, as ramificações, entendeu? Olha aqui, eu não consigo ver nem arco intercostal, cara, direito, tá péssimo esse. Esse raio-x é um raio-x que a gente vê de vez em sempre. Tem que fazer de novo, entendeu? Só que muitas vezes eu tenho a dificuldade de executar um raio-x por vários motivos. Logística mesmo, transporte. O raio-x feito no leito não tem a mesma qualidade, o raio-x de transporte não tem a mesma qualidade do raio-x feito fixo. Então tem várias situações. Então o paciente, às vezes, ele não consegue ir, está instável, e aí para eu levar ele tem grande dificuldade. Isso tem que ser avaliado. Então muitas vezes, a depender do que eu quero identificar, eu vou usar um raio-x um pouco mais crítico mesmo. Mas eu tenho também essa responsabilidade de eu estou vendo o que eu preciso ver, o raio-x está me entregando o que eu espero ver mediante a clínica. Esse raio-x aqui, com certeza, deve ser pedido um outro. Esse talvez, dependendo do que você quer ver. Se for problema, for pulmonar, eu estou fazendo um raio-x de tórax para ver costela, para ver se teve fratura. Esse daqui me serve? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então depende para que eu estou precisando. Não vou queimar o paciente novo se o meu objetivo é só ver se tem fratura clavicular, se tem fratura de ar. Tá entendendo? Mas para eu ter um exame de qualidade, esses raios não estaria bom, tá? Olha esse daqui, ó. Pouca radiação, mas já me entrega também bastante coisa. Se o meu objetivo é ver trama pulmonar, olha aqui, eu consigo ver de forma bem eficiente as tramas. Mas não tá bom. Eu tô só mostrando um raio-x ruim aqui pra vocês. Olha esse aqui que péssimo também, tá? Então é importante que eu entenda. E aí quem decide isso é o técnico de raio-x. Ele sabe peso, estrutura física, o quanto que ele incide radiação. É receita de bolo? É receita de bolo da erro às vezes, né? Aquela receita que eu faço há muito tempo. Então é muito comum vocês pegarem raio-x com essas baixas qualidades, né? Tá? E aí vocês vão ter que saber se é eficiente. Olha que raio-x bom aí, olha a diferença. Olha, todo o arco intercostal voltando, é aquele mesmo raio-x, tá? Esse é muito bom. Olha aqui, ó, todos os arcos, processo espinhoso. Olha as estruturas ósseas que sobrepõem, bonitinho. Olha as filetas cardíacas, olha o botão aórtico, que lindo. Olha as calcificações aqui causadas por vasos mais calibrosos. Olha o hilo, entendeu? Então é uma diferença daquele raio-x. Mas é um raio-x que eu não consigo ter sempre.
Igual o eletro, né? Não tem aquele eletro bonitinho. Eu não tenho, muito raramente eu tenho um raio-x igual a esse. Olha o seio postofrênico que vem marcado aqui, olha. Olha esse lado, entendeu? Por que esse lado é bem mais marcado? Por que ele é bem mais marcado e ele é um pouquinho mais alto? Por conta do fígado, que é extremamente maciço. Tá bom? Olha, esse aqui é um pouco mais esfumaçado, normal. Olha esse aqui como ele é bem marcadinho. Beleza? Fica claro para vocês que quanto mais maciço, mais branco fica? Sim. Menos a radiação passa? Sim. Entendeu? Mais bloqueio há. Então, quanto mais preto, é porque mais ar eu tenho. Das estruturas, ar, líquido, osso, a menos densa é o ar, tá bom? E aí, tá, então a gente avaliou sobre os 3 passos, né? Quer dizer, os 2 passos, agora vai para o terceiro passo, que é a técnica. E aí, quando eu falo de técnica, eu tenho que ver o ABCDE. Então, o que é isso? Vias aéreas. O que é isso? Respiração. Então, eu foco em respiração nessa área pulmonar. O que é isso aqui? Silhueta cardíaca. Então, eu foco na silhueta cardíaca. O que é isso daqui? Bônus é o quê? Osso. Então, eu vejo fraturas, problemas relacionados a osso, entendeu? E aqui eu coloco todo o resto, né? Que aí é dispositivo, basicamente está voltado para dispositivo, tecido, efizema, subcutâneo, todo o resto. Então é uma regra, né? Por exemplo, lá no ABCDE G, que é muito usado também, esse é mais comum. No G seria o Gebet, né? Eles isolam o dispositivo sozinho, né? Eu não acho necessário, então todo o resto eu acho que esse ABCDE é mais objetivo para vocês pensando nos outros mnemônicos de outras aulas que a gente faz, tá? E aí eu já falei, olha, mas só a imagem, ó. Ó a traqueia, como que eu vejo? Olha o que é importante, eu vejo se tem desvio de traqueia. Se eu vejo se tem alguma estenose traqueal, ou seja, encurtamento. Olha aqui, eu consigo ver o ar passando. Não tem ar passando pela traqueia? Então não é mais escuro? Olha aqui, eu tenho uma estrutura oca ali, então olha a sombrazinha. Professor, uma pergunta. Eu vi em algum lugar que esse desvio para a direita é fisiológico, no caso, né? Discretamente é. Tá. E aí aqui, olha, outra coisa, que rapidinho, só para falar que eu lembrei agora, quando eu falo de incidência, exposição, é importante eu pensar em corpo vertebral, tá? Só que eu esqueci. Olha que eu não consigo ver os corpos vertebrais de forma eficiente. Olha a diferença desse exame aqui, ó. Então, eu consigo ver os corpos vertebrais até mais ou menos a altura de inserção da clavícula. E aí eu vejo a traqueia bem definida, vai entrar aqui. Então, é uma forma de avaliar também que esse exame é uma condição que eu avalio se a incidência está boa. Além de ver as estruturas, o corpo vertebral e até a altura da clavícula, da inserção clavicular, até lá ele tem que ser visível. Se eu estou vendo ele muito visível, pode ser que ele vai apagando, vocês estão vendo? Ou ele vai ficando mais branco, eu vejo ele mais escuro e ele vai ficando mais borradão, mais brancão, mais incidido. Eu começo a me preocupar, entendeu? Então ele tem que ter essa continuidade. Então aqui eu vejo ele mais bem definido e depois eu começo a ter ele mais esbranquiçados, tá? Isso é normal, é uma característica também. Então, aqui o que eu vejo? Carina, ó, essa curvatura, que é as bifurcações. Qual é o nome dessa estrutura aqui? Broncofonte, direito e esquerdo. O direito, ele é naturalmente mais elevado, tá? Ele mais na horizontal. O esquerdo, ele é mais, não é isso? É isso, gente? Direito e esquerdo, tá? Então, aqui o que eu vejo, quando eu estiver no B, ver toda a estrutura. Foca, eu já antecipei antes, mas o que você vai focar aqui agora? Olha, tá vendo as tramas pulmonares? Olha as tramas, vocês conseguem ver as tramas pulmonares? Se eu não consigo ver trama pulmonar, tá errado. Tá errado o quê? Eu pego um exame que eu vejo trama pulmonar só nessa área que o laser está passando. Daqui para cá eu não estou vendo trama. O que pode ser?
pneumotórax, hemotórax, a depender. Ah, mas se é pneumotórax, vai estar branquiçadão. Ah, não, se não tem pneumotórax, às vezes eu vejo de mesma coloração, porque aqui tem ar, se é um pneumo, aqui tem ar, mas aqui também tem ar, vocês concordam comigo? Então a coloração ela não muda, porém eu tenho uma marca bem delimitada aqui, eu vejo trama só até nessa curvatura. Só um exemplo, então é importante que eu avalie. Ah, é natural que essa trama ela vai esvaecendo, ela vai ficando mais fininha para as periferias, então isso é normal, porém próximo do hilo ela é mais densa, tá? Eu tenho mais calibrose, broncos mais calibrosos, entendeu? Aqui eu estou andando para a situação alveolar mais rarefeita, diminuída, entendeu? Então fica claro isso para vocês? Então quando eu conheço a anatomia, eu penso em anatomia, o raio-x fica fácil de eu entender o que eu vou ver naquele raio-x, tá bom? Vamos seguir rapidão. Olha lá, mesma coisa do outro lado. Ó, um lado, outro. Beleza? Vocês conseguem ver aquela estrutura? As fissuras? Conseguem ver as fissuras? É um pulmão normal. Dá pra ver. Mostra pra mim lá. Aqui, ó. Aí eu não consigo ver não. Mas eu não vejo isso não. Mostra lá pra mim se está certo, Rafaela. Aqui, ó. O órgão direito. Parece, né? Essa daí? Parece mesmo. Olha, será que é o arco? Acho que não. É o ar. Ou o arco? É o ar. Tem a horizontal. Então a fissura, olha aquela aqui, ó. Olha uma aqui, ó. Bem suave, ó. Ó, o arco, então segue, acompanha o arco. Ó, o arco ele tá vindo aqui, ó. Acima dela, o próximo arco é esse. Então olha ela aqui, ó. Ah, tá. Bem suavezinha. A fissura Ela é uma tá bem borda. apagada. Ela é uma junção de duas bordazinhas. Então ela tem que ser mais clara ou mais escura? Mais clara. Beleza, olha ela aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Embaixo já não consigo ver ela tão definida. Eu posso entender que ela tá mais ou menos aqui, ó. Ela tá passando aqui, ó. Mas é o que eu tô falando, não é patológico, então eu tenho um pouco mais de dificuldade para identificar, tá bom? Mas eu preciso fazer os descartes. Ó. Não era, lá onde a Rafaela falou, é um arco. Eu acompanho o arco, então eu acompanho o arco. Não é aqui, tá? E aí dimensões, né? O lóbulo superior ele é o maiorzão. Então ele pega quase 50% do pulmão. Então olha aqui, ó. Aí eu pego, não é arco, e ela está passando continuada em toda essa extensão aqui, aí tem uma sobreposição de arco. Eu não consigo ver ela aqui, mas ela me indica que é arco, tá bom? Olha lá onde eu mostrei, ó. Oi? Não é importante, mas dá pra ver a frequência, não tem problema não. Beleza? Então, as linhas, tá? Olha as silhuetas. Vocês conseguem ver aqui, ó? Sim. Lá onde eu mostrei? Espera, rapidão, baixo só mesmo. Rapidão. Foi. Olha as silhuetas. Olha a cava. Ela marca. Olha o átrio direito. O átrio esquerdo ele aparece aqui. Ele está bem aqui, ó. Então eu tenho tanta sobreposição tecidual que eu não consigo identificar ele. Não dá para dizer que é ele. Eu sei que ele está aqui, mas eu não consigo ver a dimensão dele. Muito raio-x. Olha aqui, ó, o botão aórtico, artéria pulmonar, ventrículo esquerdo. Não parece a agulha aí. Tá cortada, né? Aonde? Não, a agulha gasta não parece. Aqui, ó. Leva aqui, gente. Eita. Tem que treinar, não tem? Ela... Não tem que treinar? Então, como tudo, precisa treinar, mas as estruturas estão aí. Você acha que é um raio-x bom, tá? Vamos seguir. Ainda em dimensão cardíaca, isso é importante. Isso é bem simples, tá, gente? Eu pego a dimensão máxima de todo o tórax, então aqui é onde eu tenho a maior dimensão do tórax. E eu somo ela. Um exemplo, vamos dizer que deu um exemplo, dependendo do tamanho do paciente, 30 centímetros. A área cardíaca, ela não pode ser maior que 15 centímetros. Só isso.
A área cardíaca ela tem que ser menor que a metade do tórax total. E aí a regra é índice cardíaco, e aí é o ICT, tá? Índice cardíaco torácico é A dividido por B. A dividido por B. Basicamente é isso. Ou seja, ele tem que ser 50% ou menos que o tamanho total do tórax. Isso é muito visual. O que eu faço muitas vezes é no olho e de cara para mim o treino, de cara para mim não tá dando metade do tórax. Mas fiquei na dúvida, o que eu faço? Régua. Segura isso. Ele vai rodar, porque ele tá com a base dele pra lá, Raul, muda ele, tira a bandeja, coloca a bandeja pra lá. Ficou claro pra vocês? Moleza isso, né? Então, aí tá, eu coloquei essa imagem. Só que o que acontece? Isso é uma forma de medir. Vocês vão ver algumas literaturas que eles vão dar um pouquinho mais detalhado, mas não tem problema. Só que vocês saibam, o índice cardíaco eu não vou colocar tão preciso para fazer pegadinha com vocês relacionado a isso. Mas a outra forma de fazer essa medição, que a fórmula é a mesma, mas a área de medir o coração eu não meço dessa forma aqui, ó. Porque essa aqui, ó, onde está o meu ponto, seria o maior invasão cardíaca, ou seja, maior distância do resto. Então seria aqui, eu colocaria a seta aqui, eu faria um traçado até aqui, ó, centro da espinha, da coluna vertebral. Medir essa. Aí o outro lado, a maior amplitude está bem aqui, ó. Aí eu pego aqui e trago até aqui. Eu somo as duas, para eu saber a área cardíaca. Faz sentido. Mais precisa, entendeu? Porque vocês concordam que aqui não é a maior amplitude desse lado? Sim. Que é aqui? Vocês concordam que aqui não é a maior amplitude que é aqui? Sim. Entendeu? Então é uma regra mais refinada, mas é a mesma coisa. Então se vocês fizerem assim, vai dar certo, tá? Estou colocando a forma mais simples para vocês. Mas essa aqui é um pouquinho mais refinada. Mas gente, quando eu tenho cardiomegalia, Dá pra ver. é visível. É visível. Tipo, eu olhei e eu já vi a cardiomegalia. Tá? Mas aí, tipo, Mas tem que treinar a visão. Quando o paciente for, por exemplo, longilíneo, vai parecer muito pequeno. E aí, tem Mas algum padrão pra Mas o isso? teu comparativo é tórax. Se ele é longilíneo, o tórax dele é mais estreito. Automaticamente o coração dele vai ser Entendi. mais pontiagudo para baixo. Então você usa essa regra da maior área para menor área. Então por isso que eu estou falando, se vocês encontrarem um coração meio diferentão, se ele for mais longilíneo, por exemplo, talvez a forma mais eficiente e mais precisa é fazer essa divisão da área cardíaca. Pega a maior extremidade, vértebra, centro da vértebra, maior extremidade, aí vocês vão ter mais precisão, tá bom? Ossos, o que eu olho? Tudo. Corpo vertebral, padrão do corpo vertebral, se eu consigo ver os discos, se tem o arco tem alguma fratura. E, gente, o que vai me chamar a atenção para essa estrutura óssea é mais quando o paciente é traumático, né? Se o paciente não tem história traumática, não caiu, chega dizendo há 3 meses que a dor dele começou após uma queda, vai procurar fratura, vai procurar sinal de calcificação. Fora isso, não um raio-x que me preocupa tanto na condição óssea. Tá beleza? Fica claro para vocês? Mas eu consigo ver tudo, ó. Beleza? Vamos acelerar. E o resto. Aqui eu coloquei só, tipo assim, observação. Poderia ser, ó, dispositivo. É dispositivo? Não. Aqui não. Cadê? Não é dispositivo. Olha, mas aqui, ó, só coloquei como o resto. Mama, ó. Tem mama, é uma mulher. Então é importante eu identificar isso, a bolha gástrica, tá? Não é dispositivo, se fosse dispositivos eu ia olhar, beleza? Tubo orotraqueal se tivesse um tubo, tivesse uma sonda, tivesse um catéter, tudo isso eu ia olhar, tá bom? Aqui. Ó, aqui ainda eu olho, ó. Aqui eu tenho vários modelos, ó. Seio costofrênico. Ele tem obliteração? Não tem obliteração, então é isso que eu vou procurar. Tem ou não tem obliteração? Tem a área invadindo? É um pneu peritônio? Não, então, entenderam? Olha o que mais? Bolha. Beleza? Vamos praticar? Bora. Tá tranquilo? Sim. Alinhou com o que a Carol falou? Sim. Beleza. Então, que tipo de exame é esse? Meu Deus. Qual é a clínica desse paciente? Tá ruim ou tá bom esse daí? Tá bom, dá pra ver muita coisa, não tá? Não tá excepcional não, mas tá bom. Tá Ele tem um gigante. pneu peritônio.
que eu consigo ver? Não é um dos melhores, mas aqui ó, botão aórtico. Que estrutura é essa? Se abaixo do botão aórtico. Mediastino. Não, ó, musculatura marcada. Pulmonar. Olha o bem sombreado, mas dá pra ver, ó. Átrio. Olha o ventrículo. Olha o átrio. Olha que estrutura é essa. Olha aqui, ó. Delimita bem. Ela tá sobrepondo um pouquinho, ó. Cava. Estruturas ósseas. Tá bem expandido. Poderia estar um pouquinho melhor. Provavelmente não tá bem expandido por causa da clínica. A clínica dele gera muita dor. Pneu peritônio. Olha aqui, ó. Eu não consigo identificar essa borda. Ela tá bem, que ela começa aqui e ela termina aqui, ó. Então ela teria que estar aqui, mas eu tenho ar. Em toda essa região eu tenho um pneu peritônio. Beleza? Tem uma consolidação bem grande. Aonde? Lado esquerdo. Aqui. Aí. Isso é calcificação. É um exame provavelmente no idoso. Olha a característica de idoso também, ó. Olha esse osso mais esponjoso aqui, ó. Eu consigo pelo raio-x identificar se o paciente é mais idoso ou não. Eu tenho, ó, nessa estrutura que está sozinha aqui, que não tem sobreposição, olha como tem uma descalcificaçãozinha óssea. Pode ser uma osteoporose de um paciente jovem, mas me leva a acreditar que é um idoso, tá? Posso inferir. Beleza? Tá dando para revisar um pouquinho algumas coisas? Não, peraí. Pronto. Cuidado para vocês não estudarem só pela imagem, tá? Tá. Só porque eu não conheço. Só reforçando, se vocês não estudaram só pela imagem as patologias que eu estou passando aqui. E aqui? Aquele ramiz oral. Só isso? Derrame pleural de que lado? Mas é um derrame pleural? Será? Tem mais alguma coisa aí que chama a atenção? É uma criança? É um bebê. É um bebê, olha aí, ó. Olha o que é isso daqui. Que patologia que é essa? Hã? Gente, que patologia é essa daqui? Não, objeto. Que faz esse nódulo aqui grandão. É o lençol, é sobreposição. Paciente neonatal. Paciente neonatal, ele normalmente faz coxinha, enrola ele. Você viu que patologia é essa? Eu tentando identificar o que é aquilo. Tá saindo pra fora? Só pra confundir vocês. Tem mais alguma alteração? Outra queda de viado. Ah, tá. Olha o desvio de mediastina aqui. Olha a traqueia pra onde que tá, gente. Olha a área cardíaca dele onde tá sobrepondo aqui. Ou seja, eu tenho um derrame pleural à direita maciço. Grave, empurrando todas as estruturas. O que mais que eu vejo aqui, gente? Não, tem que ver no lado direito, mas aí... Olha o tamanho dessa bolha gástrica, É enorme. extremamente estendido esse estômago. Ele O que é um mais? neném, Esse raio-x tá bom ou não a incidência dele? Mais ou menos. Tá bom. Nada de ver os negócios. Está um pouco incidido. Olha os corpos, como eu estou vendo processo espinhoso. Então eu deveria ver processo espinhoso até mais ou menos aqui, ó. Aí depois seria mais branco expressado, Olha como eu estou né? vendo o processo espinhoso. Aqui, ó, daqui para cá, eu não consigo ver os processos espinhosos. Porque tá tão queimado, né? Tá tão incidido, eu não consigo ver. Ou tá pouco incidido, desculpa. Tá? Eu queimo demais. Olha aqui, ó. O que mais dá para ver aqui? Esqueci o nome do negocinho. Ó, as tramas. E aí por isso, ó, porque tá muito incidido, desculpa. Porque tá muito incidido, ó, o bom tá mais queimadão, ó. Entendeu? Há uma rotaçãozinha, criança roda demais, entendeu? Esse tá perfeito. Posso falar, mas eu já vi muito raio-x de neonatal. Esse tá muito bonito, esse daí. É muito comum tu ver o bichinho todo torto assim, aí não fica. Né? Então, esse tá muito bem feito, assim, por alinhamento. Ó, tem um pleural direito e mediastina, né? E toda a estrutura tá empurrada.
E aqui? Pneumotórax. A direita. Tá bom esse raio-x? Tá. Não, Não. nem a boca. Tem outro achado aí interessante. Deixa eu ver. Tem outro achado interessante aí, que não é respiratório. Seria um fecaloma ali em moedas, como a gente fala. Aí né? sim, lá que tá bom de raio-x. Olha aqui, ó. Fecaloma, ó, característica de moeda, ó. Nossa, parece. Um monte de moedinha, uma em cima da outra. Olha a bolha gástrica, tá bonitinha, legal. Mas olha o fecaloma. Mas eu tenho, olha o pneumotórax, olha o pulmão até onde vai, lembra que eu falei? Olha a trama compactada. Às vezes eu pego, e aí é o que confunde. Eu tenho um raio não muito bem incidido, a trama tá muito esvaecidazinha. Aí eu tenho um pneumo total, ele tá bem escondido aqui, ó. Aí eu só vejo o outro lado. Eu tenho que ter o olho muito crítico, porque o resto não tá muito bom, eu vejo a trama. Aqui eu vejo só, eu não vejo a trama. Aí ele tá total. O meu pai, quando ele fez o pneumotórax espontâneo, ele fez em total. Tanto que eu olhei, na época eu desaprendi um pouquinho, porque eu olhava muito raio-x diariamente lá na UTI. E aí meu pai teve uma situação, eu levei pra emergência, e o médico que estava lá na emergência, o médico da emergência antigamente era o médico mais fraquinho, era o que ia pra emergência. E aí ele olhou e não viu nada. E aí eu olhei, sabe assim, eu passou despercebido, porque eu me deixei influenciar. Ele olhou o raio-x, e aí eu olhei também, eu falei assim, meu pai queixando dor torácica, e aí eu olhei e falei, não tem nada. E o raio-x era nessa condição. Aí o Jean, que era o cirurgião, tava de plantão um dia, ele ia passar, brinco, chama de careca, eu falei, careca, olha pra mim esse raio-x aqui, cara, meu pai tá com uma dor aguda, e pensei que fosse algum distúrbio aéreo, CKMB, troponina, eletro normal. Aí ele olhou e ele falou assim, não tem nada nesse raio-x. Aí, olha como a gente passa despercebido, né? E muitas vezes a gente é influenciado. Eu olhei e eu não vi nada. Isso pode ser, ele sabia que eu era bom de raio-x e ele era melhor, porque ele via raio-x muito mais que eu. E aí ele olhou, não viu nada. Aí ele saiu, não tem nada, cara. Ele foi lá pro meu pai, né? Aí passou um pouquinho e aí ninguém auscultou ele, assim, de forma eficiente. A gente focou em área cardíaca. Focou em área cardíaca, um derramamento, alguma coisa, entendeu? Enfim. E aí ele voltou, ele falou, realmente não tem nada, não tem pulmão. Ele está com pneumotórax. A hora que ele olhou de novo, realmente é um pneumotórax, que ele auscultou. Foi muito rápido, a gente levou e nem eu não tinha auscultado ninguém. E aí, a hora que ele auscultou, abolido total. Ele falou, não tem nada mesmo, tá total, tá abolido. A trama, não, a gente não tá vendo a trama. Entendeu? Passa despercebido às vezes, então a gente tem que ter um pouco de atenção para essas, nunca confiar em excesso. Então a clínica, ela me direciona muito, tá? Então é o pneumotórax, tá bom? E esse? Tô chegando. Tá. Ruim. Péssimo raio-x. Não tá ruim, mas dá pra ver algumas coisas. Tem logo superior. Ali eu tô vendo o depois. O que vocês conseguem ver nesse raio-x? Primeiro que ele tá mal feito, segundo que ele tem desvio. Eu consigo ver a traqueia até onde ela vai, está numa altura boa, essa estrutura está muito borrado. O que chama a atenção desse? É a única coisa que eu posso afirmar de fato. Não, nada diverso. Ele tem um dreno de tórax. Pois é. Olha aqui, ó. Um dreno. O arco intercostal faz esse movimento aqui? Não, olha o guia aqui do dreno, radiopaco. Sempre o dreno ele tem uma linhazinha bem marcada que é o fio radiopaco. Tá? Mas enfim, só para vocês entenderem que dá para ver. Então, às vezes o raio-x vai me entregar muita coisa, ele vai me entregar pouquinha coisa. A única coisa que eu consigo ver é que tem um dreno. E aí, se tem um dreno, como a incidência foi mal feita, mas olha o que eu avalio também nesse raio-x, se eu olhasse ele, eu associando os fatores. Olha, queimadão, aqui está mais esbranquiçado. Se ele tinha um dreno, provavelmente ele tinha um derrame. Se ele tinha um derrame, provavelmente ele tinha consolidação. Olha aqui por que está mais esbranquiçado. Ele tem líquido consolidado, causado por esse derrame, ele gerou uma pneumonia nele também. Olha que interessante, mesmo com raio-x ruim, eu consigo inferir algumas coisas. Vocês conseguem perceber? Sim. Agora eu estou falando. Queimadão, mesmo raio-x, porém de um lado é mais aparente, do outro lado não. Ah, um grande tórax. Ah, beleza, tem líquido. Líquido é denso, por isso que eu consigo, por isso que esse lado tá ruim. Tem um dreno que foi drenado, ele deve ter muito consolidado aqui. Beleza? E esse daqui? Derrame.
Tá ruim também. Apagamento dos ângulos. Mas o que chama mais atenção, Traqueia desviada. olha, derrame, traqueia desviada. Só que vocês concordam que é um derrame pequeno para esse desvio? Sim. Por que ele está gerando esse desvio? Deve ter uma traqueia. Ataque traseiro. Só que você não consegue inferir. Pode ser uma traqueomalácia. Você sabe o que é traqueomalácia? Não. Então, vou explicar agora. Traqueomalácia, alguns pacientes, muito mais raro em adulto, mas existe, eles têm uma má formação cartilaginosa da traqueia. E a traqueia é toda molona. Ela fica extremamente ruim para intubar a paciente com traqueomalácia. Entendeu? Ou seja, o anel traqueal, ele não garante. E aí, olha que interessante, por que eu acho que é uma traqueomalácia? Porque a traqueia é extremamente larga. Sim. A traqueia ela é elástica, o anel é molão. Então, ela normalmente, quando está em inspiração, ela expande, ela faz isso, ó. E aí, eu não conheço o caso desse paciente, mas olhando, desvio, ou seja, é um desvio que pode ver que ele faz uma curva, ele não acompanha reto, entendeu? Meio que, olha uma curvatura muito acentuada aqui. Isso é característica de traqueomalácia. Se fosse, na realidade, por conta desse derrame, provavelmente ela estaria mais assim, ó, mais retificada. Entendeu? Então essas observações tem que fazer. A traqueia é dura e ele faz isso, ó. A traqueomalácia, ela já é naturalmente mole. Depende de qualquer alteração pulmonar, eu tenho uma traqueia mais alargada, ou seja, um ar. Olha a largura dessa traqueia. Não está larga? Entendeu? Então, eu posso inferir aqui que provavelmente esse paciente é um paciente que tem um derrame pleural, mas que ele tem também uma condição crônica de traqueomalácia. Tá? O que mais eu consigo ver? Que é mulher. Olha a mama. Beleza? Viram que mesmo em raio-x ruim dá pra ver muita coisa? Olha o botão bem marcadinho. Olha as estruturas aqui, ela faz uma sombra. E aqui?